Olá, pois não, tudo bem? Helena Raquel é questionada sobre o fato de ser pastora, né? Pois é, reacende o debate, reacende aí a discussão sobre a questão do ministério feminino ser bíblico ou não, né? Há uma grande confusão sobre essa questão do ministério feminino e nós vamos tentar esclarecer, né, para apaziguar essas discussões acaloradas que têm se levantado. Infelizmente, essa discussão nunca teve na história da igreja sobre o papel da mulher poder ser pastora ou não, sempre foi algo bastante esclarecido, mas infelizmente surge aí com a ascensão do movimento feminista há de 60 anos atrás para cá, né, questionando o papel da mulher em toda a sociedade. Infelizmente essas ideias entram nas igrejas e agora é necessário que se faça a defesa da fé, né? Vamos ao que aconteceu, ao fato, e vamos tentar elucidar, dar a nossa opinião sobre esse assunto, né? A pastora Helena Raquel é bastante conhecida aí, uma pregadora com bastante seguidores nas redes sociais. Ela colocou uma foto lá, um post no seu Instagram, né, dizendo que o Senhor é o seu pastor, e um usuário perguntou, né, com respeito, irmã, mas foste ungida? Perguntando, né, você foi ungida pastora? Quem lhe ungiu? E continue pregando a palavra de Deus, etc, né? Nesse post em si ela não respondeu, né? O usuário continuou perguntando, dizendo que o título de pastor não é bíblico, não tem base bíblica. Só que no próxima postagem ela respondeu sim, ali meio que resumindo a sua história, né? E lá no final ela vai dizer assim: eu não tenho que responder nenhuma pergunta sobre o ministério feminino. Então grave bem essa frase, essa palavra, ministério feminino. O dia que Deus permitir que alguém escreva a minha biografia, daqui a uns 50 anos, a minha história, a história de inúmeras mulheres piedosas espalhadas pelo mundo, responderá por nós. Ao Deus de Febe, Priscila, Trífosa, Fidavringen, seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pois é, a confusão toda, primeiro, é a questão dos termos que nós nos referimos, né? Ministério feminino, logicamente que é bíblico. Ministério feminino, Deus chama mulheres em todas as fases da história para exercer tarefas ali que ele chamou especificamente mulheres para fazer, mulheres no papel de liderança, mulheres no papel de juíza, mulheres no papel de profetisa. Toda a confusão se refere quando nós vamos olhar para a instituição de Deus no serviço de liderança de ordem espiritual. Então você não vai ver, nunca viu nem vai ver mulheres sacerdotisa no Antigo Testamento, por exemplo. Mas você vai ver juíza, rainha, profetisa, mulheres exercendo liderança civil na sociedade, mas nem na lei e nem nenhum exemplo do Antigo Testamento você vai ver uma sacerdotisa, por exemplo, né? Então, essa questão da liderança de ordem espiritual é interessante entendermos a questão do ministério feminino, porque Deus sim usa quem Ele quer. No momento que Ele quer, usou mulheres no Antigo Testamento com liderança, né? Débora, um grande exemplo de mulher que liderou os exércitos de Israel. Sob a liderança de Débora, Israel viveu 40 anos de paz, né? Então foi melhor do que Saul, por exemplo, melhor do que Acabe 1000 vezes, né? Então é inquestionável a questão do ministério feminino quando Deus chama mulheres para ordens, tarefas específicas. Agora, na questão espiritual de liderança, a mulher não tem base bíblica para ser ordenada pastora. Eu falei até agora do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você não encontra nem parâmetro, nem base bíblica alguma para isso, né? Infelizmente aí, para aqueles que defendem aí o movimento progressista, feminista, principalmente dentro das igrejas. Então vemos o Senhor Jesus, ninguém quebrou tantos paradigmas quanto Jesus em sua época, trazendo as mulheres para junto de si, né, no papel de anunciar o evangelho, no papel de anunciar as boas novas de salvação. Porém, ao escolher a liderança da igreja, aqueles que ficariam responsáveis por conduzir e liderar a igreja, ele escolheu somente homens, 12 homens, 12 apóstolos. Na igreja primitiva, da mesma maneira, e como a igreja foi avançando, evoluindo, da mesma maneira. Você não vê, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre os dons ministeriais, ele não fala sobre mulher. Quando ele fala dos requisitos, ele vai falar marido de uma só mulher que governe bem a sua casa. Então você imagina, né, uma mulher pastora
que governa a sua casa, né? O seu marido, então, é colocado a um papel secundário. Então, a mulher governando sobre o marido em casa, né? É um requisito para ela ser pastora. Então, você imagine a confusão, né? Esse é um dos motivos que é necessário nós voltarmos o nosso olhar para a palavra e entendermos que não existe base bíblica para o ministério de pastora na Bíblia. Não existe essa base bíblica. Porém, nós entendemos sim que o ministério feminino é absolutamente bíblico. Não tem problema nenhum quanto a isso. O papel das mulheres na Bíblia, ele é inconfundível. Deus usa quem Ele quer. Ele chama mulheres para apregoar sua palavra, exercer a chamada missionária de pregação da palavra, de levar as boas novas, de ser usadas em profecia, nos dons espirituais, mas nos dons ministeriais e principalmente na questão da liderança de ordem espiritual na igreja, né? Na igreja como um todo, não existe base bíblica para a questão do pastoreado feminino. Amém? O que você acha desse vídeo? Concorda, discorda? Deixa a sua opinião, a sua base bíblica, o seu comentário, que vai ser muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho e crescermos o nosso canal, beleza? Não se esqueça de se inscrever. Ficamos por aqui, um abraço, até mais.